Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as propriedades periódicas no nosso estudo aqui sobre a tabela periódica. E hoje nós veremos então o potencial ou a energia de ionização. Vamos ver juntos? Pessoal, o que é o potencial ou a energia de ionização? É a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Vamos ver um exemplo. Olha só aqui o caso dessa equaçãozinha aqui, que envolve um átomo de sódio no estado gasoso. O que eu estou dizendo aqui nessa equação? Aqui nós temos, então, um átomo no estado gasoso que vai receber uma certa quantidade de energia, nesse caso aqui, 496 kJ, e aí ele vai se tornar agora um cátion, porque perdeu um elétron. Esse átomo de sódio, então, ao receber essa quantidade de energia, vai ionizar, perdendo um elétron e adquirindo, portanto, carga positiva. Então veja que desse lado eu tinha um átomo neutro que recebeu energia. Do outro lado aqui da nossa equação química, nós temos agora um cátion que perdeu um elétron, mais o elétron, então, que foi arrancado da sua camada de valência. Claro que aqui nós estamos trabalhando sempre com 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos, porque é muito difícil trabalhar com um único átomo isolado, porque ele é muito pequeno. Olha só, então essa energia que eu coloquei para vocês e todas as outras que aparecerão, sempre são energias que serão necessárias para nós ionizarmos 1 mol de átomos, já que é muito mais fácil trabalhar com essa enorme quantidade de átomos do que com um único átomo isolado. Então, pessoal, nesse caso, nós podemos generalizar essa equação da seguinte maneira. Vamos sempre considerar, então, um átomo neutro de um elemento qualquer, que nós vamos chamar, então, de X, no estado gasoso, que vai receber uma certa quantidade de energia e, então, vai formar o cátion desse mesmo elemento, no caso aqui representado pelo X, positivo, porque perdeu um elétron, mais o seu elétron, então, que foi retirado da sua camada de valência. Também é muito importante nós termos em mente que essa ionização ocorre sempre na camada de valência. Só recapitulando, eu sei que vocês já estão cansados de saber disso, mas a camada de valência é aquela camada que é mais externa ao átomo. Claro, é muito mais fácil arrancar um elétron da camada mais externa do átomo do que das camadas mais internas. Quanto mais perto do núcleo, maior a atração que o núcleo consegue exercer sobre esses elétrons. Então nós vamos sempre trabalhar com a camada de valência. E pessoal, as unidades que nós vamos utilizar, que são unidades de energia ou de trabalho, pode ser, então, o quilojoule, como nós falamos aqui, ou, então, o elétron-volt. São duas unidades, então, de energia ou de trabalho que nós poderemos utilizar aqui para arrancar, para retirar um elétron da camada de valência de um átomo no estado gasoso. Nós dissemos que o potencial ou a energia de ionização é uma propriedade periódica. Então, olhando na tabela periódica aqui, vamos tentar entender como é que vai variar a energia ou o potencial de ionização de acordo com a posição desse elemento nos períodos e nos grupos. Vamos ver então. Vamos começar entendendo, pessoal, o que acontece nos períodos. Lembram-se, então, que em cada período nós vamos ter um número de níveis de energia, não é isso? Então, no primeiro período nós teremos um nível ou camada de energia, no segundo 2 níveis e assim por diante, até o 7º período, onde nós temos ali os 7 níveis de energia. Olha só, o que será que vai acontecer com os átomos, com os elementos que estão no mesmo período? Qual deles será que apresentará o maior potencial ou energia de ionização? Vamos trabalhar aqui no terceiro período com o elemento sódio, que possui 11 prótons no seu núcleo, e lá do outro lado, no grupo 17, vamos também trabalhar com o elemento cloro.
Vamos comparar esses dois elementos para nós tentarmos entender para qual deles eu precisarei fornecer mais energia para retirar um elétron da sua camada de valência. Então, nos períodos, nós veremos que há uma tendência de crescimento da esquerda para a direita no potencial ou na energia de ionização. Isso significa que quanto mais à direita estiver o elemento, maior a energia de ionização, maior a energia que eu precisarei fornecer para arrancar um elétron desse átomo. Vejam que nós sempre falamos em tendência. Há sim exceções, principalmente quando nós falamos lá dos elementos de transição, das colunas B ou das famílias B. Mas fiquem tranquilos, porque o que vocês precisam mesmo saber é a regra geral. E na regra geral, nós temos sempre uma variação da esquerda para a direita. Quanto mais à direita na tabela periódica, nós teremos então um maior potencial de ionização. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Vamos então comparar, como nós dissemos, o elemento sódio e o elemento cloro. Olha só, o sódio tem 11 prótons no seu núcleo e o cloro 17. Mas como ambos estão no terceiro período da tabela, nós sabemos que eles terão apenas 3 camadas de energia. A distribuição eletrônica, então, dos 11 elétrons que o átomo de sódio possui, já que ele é um átomo neutro, e se ele tem 11 prótons, ele também tem que ter 11 elétrons, é essa que nós estamos vendo. Então aqui, pessoal, nós temos 2, 4, 10, 11 elétrons distribuídos em 3 camadas. A mesma coisa vai acontecer aqui para os 17 elétrons do átomo de cloro. Nós temos aqui 2, 4, 10, 12, 17 elétrons distribuídos nas mesmas 3 camadas. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte. Se ambos têm o mesmo número de camadas eletrônicas ou níveis de energia, qual deles será que consegue segurar essas camadas com mais força? Lembram-se que nós vimos na aula passada, quando nós falamos do raio atômico, que quanto maior a carga nuclear, maior a atração que aquele átomo vai conseguir exercer sobre a sua eletrosfera. Se ambos, nesse caso, têm 3 camadas com elétrons, 3 camadas eletrônicas, é claro que aquele elemento que tiver uma maior carga positiva no seu núcleo conseguirá atrair com mais força essas mesmas 3 camadas. E aí nós veremos então que o cloro, que tem 17 prótons, ele vai sim ter um raio atômico menor do que o sódio. E aí, pessoal, fica muito fácil entender a variação no potencial de ionização, porque o potencial ou a energia de ionização, ela varia de modo oposto ao raio atômico. Quanto maior o raio atômico, mais fácil arrancar o elétron. Porque se o raio atômico é muito grande, esse elétron lá na camada de valência, na última camada, na camada mais externa, vai estar bem distante do núcleo. Então eu não preciso fazer tanta força, eu não preciso fornecer tanta energia para retirar esse elétron. Agora, se esse elétron, se as camadas eletrônicas estiverem bem pertinhas do núcleo, aí sim eu vou precisar de muita energia para conseguir tirar esse elétron, já que o núcleo está exercendo uma grande atração sobre os seus elétrons. Então, olha só, o que acontece, pessoal, no caso aqui do sódio, é que ele vai ter um raio maior do que o do cloro. Ambos têm as mesmas 3 camadas. Só que o sódio tem apenas 11 cargas positivas no seu núcleo para manter essas camadas unidas. Ele tem apenas 11 cargas positivas exercendo atração sobre as mesmas 3 camadas eletrônicas. Já o cloro, ele vai ter agora 17 prótons atraindo as suas camadas. Então ele vai conseguir deixar essas camadas mais próximas do núcleo. Por isso então que nós teremos uma energia de ionização para o sódio que é menor do que aquela que nós precisaremos para o cloro. Veja só, para arrancar um elétron do átomo de cloro, eu preciso de 1.256 kJ. Claro que nós estamos falando aqui quilojoules por mol, não é, pessoal? Eu preciso de 1.256 kJ para ionizar 1 mol de átomos. Mas vamos, por enquanto, só para ficar mais fácil entender, pensar num átomo isolado. Então, eu vou precisar fornecer uma energia muito maior para o cloro, já que o seu raio é menor. E eu vou precisar de uma energia de apenas 496 kJ
para arrancar um elétron do sódio, já que esses elétrons estão mais distantes do núcleo, então eles estão sofrendo uma atração menor do núcleo, então fica mais fácil retirá-los aqui da camada de valência. Nós podemos então concluir que quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Ou, se preferirem, nós podemos dizer que a energia de ionização ela varia de modo inversamente proporcional ao raio atômico. Então, veja só como nós dissemos, o cloro que está mais à direita do que o sódio, ambos no terceiro período, ele vai ter uma energia de ionização ou um potencial de ionização maior, porque ele tem um menor raio. Lembram-se, quando nós falamos de raio atômico, nós dissemos que havia uma tendência de crescimento do raio da direita para a esquerda, não é verdade? Se vocês se lembrarem então, olha só, o sódio, que está no terceiro período, ele apresenta um raio atômico maior do que o do cloro, por isso há essa tendência de crescimento da direita para a esquerda. Se nós olharmos aqui, o sódio apresenta raio atômico de 186 picômetros, enquanto o cloro apresenta o seu raio de apenas 99 picômetros, ou seja, o cloro tem um raio menor do que o sódio, porque está mais à direita na tabela periódica no mesmo período. Quando nós falamos então de potencial de ionização, nós temos que considerar o oposto. Nos períodos, a tendência de crescimento do potencial de ionização agora é da esquerda para a direita, já que nós temos que o potencial de ionização é inversamente proporcional ao raio atômico. Então, se nós olharmos aqui, nós temos que a energia ou potencial de ionização do cloro é maior do que o sódio, já que o cloro está mais à direita na tabela periódica e tem, portanto, um raio menor do que o sódio, ambos no mesmo período. Aí, pessoal, olhando então, nós vemos que a energia de ionização do sódio é 496 kJ, enquanto a do cloro é 1256. Nós então podemos também dizer que no mesmo período, quanto maior a carga nuclear, representada aqui pelo Z, que é o número atômico, menor o raio e maior a energia de ionização. Então, quanto maior o número atômico ou a carga nuclear, menor será o raio e maior a energia de ionização. Olha só que dica, pessoal! Então, na hora de resolver um exercício, se na distribuição eletrônica nós tivermos o mesmo número de camadas, o que vai nos indicar que ambos os elementos estão no mesmo período, qual deles terá o maior potencial de ionização? Aquele, claro, que tiver a maior carga nuclear, o maior número atômico, então. Vamos ver agora o que acontece nos grupos, nas colunas, ou, se preferirem ainda, nas famílias. Nesse caso, nós temos uma tendência de crescimento de baixo para cima. Claro, também o oposto do que nós vimos no caso do raio atômico. Vamos comparar, então, três elementos que estão na família 1A ou no grupo 1 da tabela periódica. Esses três elementos são metais alcalinos. Nós vamos, então, começar aqui com o lítio, com o sódio e também com o potássio. Veja só, o lítio tem 3 prótons no seu núcleo, número atômico igual a 3, o sódio, número atômico igual a 11, e o potássio, número atômico igual a 19. Ambos estão no grupo 1 da tabela periódica. Olha só a distribuição para o lítio, pessoal. O lítio ele apresenta 2 camadas, então nós sabemos que o lítio está no segundo período. Já o sódio apresenta 3 camadas, como nós vimos, e está, portanto, no terceiro período da tabela periódica. Por fim, o potássio, que tem 4 camadas, ele está, então, no quarto período da tabela periódica. Vamos, então, olhar esses elementos, os átomos desses elementos, para nós entendermos por que o potencial de ionização vai variar, vai crescer de baixo para cima. Olha só o que acontece com o lítio. O lítio tem apenas 2 camadas e, por isso, ele tem um raio menor do que o sódio, já que o sódio tem 3 camadas. O mesmo vai acontecer quando nós falarmos do potássio, que tem 4 camadas. Nós não falamos, então, que o potencial de ionização ele varia de modo inversamente proporcional ao raio atômico? Então, se aqueles elementos que estão nos períodos mais abaixo da tabela periódica
possuem mais camadas, mais níveis de energia, esses elementos também vão possuir um maior raio atômico e, portanto, um menor potencial de ionização. Claro, será bem mais fácil tirar elétrons desses elementos que possuem um grande raio atômico, porque esses átomos, esses elétrons que estão na camada de valência, estão bem distantes do núcleo. Então vai ser bem mais fácil retirá-los do que, por exemplo, retirar, olha só, um átomo ali do lítio. O lítio tem apenas duas camadas. Os elétrons da sua camada de valência, que é a segunda, ele está bem pertinho do seu núcleo. Então ele está sofrendo uma forte atração das cargas positivas que estão no núcleo. Se nós compararmos então a energia de ionização desses três elementos, olha só o que é que nós temos. Para o lítio, nós precisaremos fornecer 520 kJ para retirar um elétron da sua camada de valência. Para o sódio, apenas 496 kJ, já que ele está mais abaixo na tabela periódica, então ele possui um maior raio atômico. É claro, então, que vocês já sabem que o potássio terá a menor energia de ionização dos três, com apenas 419 kJ sendo necessários para nós arrancarmos um elétron desse átomo de potássio. Só lembrando o que nós dissemos, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Então, pessoal, quando nós falamos na aula passada do raio atômico, nós falamos que havia uma tendência de crescimento de cima para baixo. Quanto mais abaixo, no mesmo grupo, na mesma coluna, maior o raio atômico. Lembram-se então que nós vimos, por exemplo, que o césio tem raio atômico maior do que o lítio. Por quê? Porque quanto mais para baixo na tabela, no mesmo grupo, nós teremos mais camadas eletrônicas. E quanto mais camadas, maior o raio. Então, se nós compararmos aqui o raio atômico desses elementos da família 1A, dos metais alcalinos, nós veremos que o césio tem o maior raio atômico e o lítio tem o menor raio atômico. Agora, quando nós falamos do potencial de ionização, é o oposto. Nós temos agora uma tendência de crescimento de baixo para cima, claro, porque é sempre oposto ao raio atômico. Nesse caso, então, nós temos que o lítio terá a maior energia de ionização e o césio a menor, já que o césio possui o maior raio e o lítio o menor raio. Olhando aqui a energia de ionização desses elementos da família 1A, nós vemos que o lítio tem a maior energia de ionização, 520 kJ, enquanto o césio tem a menor delas, a menor energia de ionização, de 376 kJ apenas. Vamos então, pessoal, lembrar o resumo que nós vimos para o raio atômico, porque são duas propriedades que estão diretamente relacionadas. Na verdade, estão inversamente relacionadas. Quando nós vimos então que o raio atômico cresce sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda, nós vimos ali que o frâncio era o maior elemento, o elemento com maior raio atômico da tabela periódica. Quando nós falamos agora do potencial de ionização, que é aquela energia que nós temos que fornecer para arrancar um elétron do átomo, nós vamos ter o oposto. Esse potencial ou energia de ionização vai crescer de baixo para cima agora e da esquerda para a direita. Por isso, o elemento com o maior potencial de ionização da tabela periódica é o hélio, que precisa de 2.372 kJ para perder um elétron. Nós falamos até agora do primeiro potencial de ionização, ou se preferirem, da primeira energia de ionização, que é aquela energia necessária para eu arrancar um elétron do átomo. Mas e se depois que eu arrancar o primeiro elétron, eu quiser continuar arrancando elétrons desse átomo? Será que a energia vai ter que aumentar ou diminuir para nós continuarmos retirando elétrons dos átomos? E aí, se vocês lembram-se e prestaram atenção na aula passada, o que é que acontece com o raio atômico de um cátion em relação ao seu átomo neutro? Lembram-se que nós falamos que o átomo, quando perdia um elétron, quando se tornava então um cátion positivo, ele teria raio atômico menor. O raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo.
E agora eu tenho certeza que vocês já sabem que eu vou precisar fornecer mais energia para retirar um segundo elétron desse átomo, que agora se tornou um cátion, porque o átomo ficou com um raio menor. O cátion agora tem um raio menor do que o seu átomo de origem. Por isso, então, a segunda energia de ionização sempre será maior do que a primeira. Vamos ver isso na prática? Olha só então, pessoal. Vamos pegar aqui o átomo de alumínio e vamos ver que para nós arrancarmos o primeiro elétron desse átomo de alumínio, eu vou precisar de 577,4 kJ e aí sim eu terei o cátion alumínio agora positivo que perdeu um elétron, mais esse elétron que foi arrancado do átomo. Vamos agora retirar mais um elétron desse alumínio, esse alumínio que já perdeu um elétron, então que já está positivo. Quando eu vou, então, retirar o segundo elétron do alumínio, eu estou agora, pessoal, olha só, retirando o elétron desse cátion alumínio+. Eu vou precisar de muito mais energia, olha só agora, 1816,6 kJ, para eu finalmente ter aqui o cátion bivalente do alumínio, o Al2+, mais esse segundo elétron que foi arrancado. Será que se eu quiser arrancar mais um elétron, eu precisarei de mais ou menos energia? Acertou, é claro, quem disse mais energia. Olha só, se eu pegar agora esse cátion bivalente que já perdeu 2 elétrons e quiser arrancar o terceiro, eu precisarei fornecer mais energia ainda, agora 2.744,6 kJ, para poder formar o cátion trivalente do alumínio, mais esse terceiro elétron que foi arrancado. Então, pessoal, nós podemos chamar essa primeira energia que eu utilizei para arrancar o primeiro elétron de primeira energia de ionização. Depois, para arrancar o segundo elétron, nós teremos a segunda energia de ionização e, é claro, para arrancar o terceiro elétron, a terceira energia de ionização. E por que isso ocorre mesmo? Nós teremos, então, esse crescimento de cima para baixo aqui, seguindo a ordem das nossas equações, porque sempre nós precisaremos de mais energia para arrancar os elétrons dos cátions do que do átomo neutro. Então, essa tendência de crescimento, conforme eu vou arrancando elétrons do átomo, se dá por 2 motivos. O primeiro deles é porque nós temos a redução do raio. Lembram-se que nós falamos que quando, então, um átomo perde elétrons e se torna um cátion, ele fica menor, o seu raio atômico se reduz. Quando eu retiro, então, um elétron desse átomo, nós teremos, é claro, um aumento da atração nuclear, porque agora eu tenho menos elétrons para serem atraídos. E por isso, então, essas camadas, esses elétrons, vão ficar mais próximas do núcleo, e aí nós teremos, então, uma redução do raio atômico quando nós temos o cátion. O cátion sempre terá um raio atômico menor do que o seu átomo de origem. E além da redução do raio atômico, nós também teremos, é claro, o aumento da carga nuclear, porque conforme o átomo vai perdendo elétrons, diminui o número então de cargas negativas com relação às cargas positivas. Há então um aumento da força atrativa do núcleo sobre agora menos elétrons do que anteriormente. Nós podemos generalizar, então, dizendo que a primeira energia de ionização é sempre menor que a segunda energia de ionização num mesmo átomo, que vai ser menor do que a terceira e assim por diante. Então, a cada novo elétron que eu quero retirar, eu preciso fornecer mais energia do que eu precisei para o elétron anterior. Vamos então dar uma olhadinha nesse gráfico que tem aqui no eixo Y a energia de ionização dada em kJ por mol e aqui nós temos o número de ordem do elétron que nós vamos retirar do átomo. Então esse daqui, pessoal, são os valores que nós encontramos para aquele átomo de alumínio. Para eu retirar o primeiro elétron, eu forneci 577,4 kJ, e para retirar o segundo, 1816,6, para retirar o terceiro, 2.744,6 kJ, sempre, é claro, falando para 1 mol de átomos. Mas eu quero que vocês notem o que acontece quando eu passo aqui do terceiro para o quarto elétron. Perceberam que há uma alteração na inclinação dessa reta? Há um grande salto
Quando eu saio então aqui da terceira energia de ionização para a quarta, olha só, nós vamos de 2.744 para 11.575. Por que será então que nós temos esse grande salto do terceiro para o quarto elétron, no caso específico do alumínio? Sempre que vocês virem, seja num gráfico, seja numa tabela, um grande salto da energia de ionização de um elétron para o próximo, é porque nós estamos aqui, pessoal, mudando de camada. Nós deixamos, então, de atuar, de trabalhar e retirar, então, os elétrons numa camada e vamos agora passar para uma camada mais interna, já então que os elétrons dessa camada acabaram. Então, sempre que nós tivermos esse grande salto, esse grande gap entre as energias de ionização subsequentes, como no caso do alumínio do terceiro para o quarto elétron, é porque então nós mudamos de camada e agora nós teremos que trabalhar numa camada mais interna que está mais perto do núcleo e que, portanto, então sofre maior atração das cargas positivas do núcleo. Vamos ver isso na prática e aí também vou aproveitar para mostrar para vocês o que ocorre com a carga nuclear efetiva nesses casos que nós estamos falando. Então, pessoal, vamos dar uma olhada o que é que aconteceu do terceiro para o quarto elétron que nós quisemos retirar lá do átomo de alumínio. Então, vamos começar olhando esse átomo de alumínio, primeiro esse cátion, que já havia perdido 2 elétrons e agora nós queremos retirar o terceiro elétron. Então, pessoal, se o alumínio tem número atômico 13, ele tinha, quando era um átomo neutro, também 13 elétrons. Como ele já perdeu 2, ele vai ter agora apenas 11 elétrons, tá joia? E a distribuição, então, dos elétrons desse cátion ficam assim. Qual é o elétron que eu vou retirar agora? Não é esse elétron aqui que está na terceira camada, no subnível 3s? Então, olhando aqui para esse átomo, eu estou aqui trabalhando na camada de valência, que nesse caso é a terceira camada. Mas quando eu retirar esse elétron, vocês percebem que não restará mais nenhum elétron na terceira camada? E para retirar o quarto elétron, então, eu terei que trabalhar aqui na segunda camada. Para retirar esse terceiro elétron, nós vimos que nós precisávamos de uma energia de 2.744,6 kJ. Vamos ver agora o que é que vai acontecer, então, depois que eu retirei esse terceiro elétron do alumínio e agora eu tenho esse cátion alumínio mais 3. Nós teremos agora apenas 10 elétrons na eletrosfera desse cátion, porque ele já havia perdido 2, nós retiramos agora o terceiro. E vejam só, pessoal, como nós tínhamos visto aqui na imagem, agora o alumínio tem apenas 2 camadas, já que ele perdeu os 3 elétrons que estavam na terceira camada. Agora, para retirar um elétron desse cátion alumínio mais 3, eu precisarei retirá-lo aqui da segunda camada, que é uma camada mais interior e que sofre, portanto, maior atração dos prótons que estão lá no núcleo. Lembram-se que nós falamos na aula passada sobre a carga nuclear efetiva? Vamos calcular a carga nuclear efetiva nesses dois casos? Olha só, pessoal, a carga nuclear efetiva aqui, que nós chamamos então de Z efetivo, é sempre o número de prótons, que para o mesmo elemento jamais varia, o alumínio sempre terá 13 prótons, menos o número de elétrons intermediários. Os elétrons intermediários são aqueles que estão nas camadas entre o núcleo e a camada de valência. Nesse caso, então, nós estamos falando dos elétrons da camada 1 e da camada 2, já que a camada de valência é a camada 3. Nós temos, então, olha só, 2 elétrons na primeira camada, mais 2 mais 6, 8 elétrons na segunda camada. Então, 8 mais 2, nós temos 10 elétrons intermediários aqui nesse átomo, nesse cátion do alumínio. Esses 10 elétrons, pessoal, eles estão exercendo uma blindagem sobre a força nuclear que chega até esse elétron mais externo. Então, esses 10 elétrons aqui vão ajudar a reduzir a carga nuclear efetiva do alumínio. Então, nós teremos 13 prótons menos 10 elétrons intermediários. A carga nuclear efetiva aqui, então, será 13 menos 10, será mais 3.
Então, esse elétron aqui na terceira camada está sofrendo uma carga nuclear efetiva de mais 3. O que acontece agora, pessoal, para esse segundo caso aqui? Vamos calcular também, então, aqui a carga nuclear efetiva nesse caso. Olha só, nesse caso nós sempre vamos continuar tendo o mesmo número de prótons, já que o elemento não variou, e aí nós vamos agora subtrair os elétrons intermediários. Veja só, agora, pessoal, a camada de valência é a segunda. Entre o núcleo e a camada de valência, eu tenho apenas a primeira camada aqui, com 2 elétrons. Então, olha como vai aumentar a carga nuclear efetiva ao fazer essa conta 13 menos 2. Eu vou chegar, então, a uma carga nuclear efetiva de mais 11. Viram só, então, que houve um grande salto entre a carga nuclear efetiva, que era mais 3, quando eu retirei o terceiro elétron, e agora, para retirar o quarto elétron, eu tenho um grande salto e a carga nuclear efetiva passou para mais 11. Isso explica, então, a grande variação na energia que nós encontramos. Olha só, para retirar o quarto elétron, nós vamos precisar fornecer não mais 2.700 kJ, mas 11.500. Então há um grande salto da terceira para a quarta energia de ionização, no caso do alumínio, porque depois de retirar 3 elétrons, eu tenho que agora retirar o quarto elétron da segunda camada, que é uma camada mais interna. Podemos agora então, pessoal, passar aqui para os nossos exercícios. Um aficionado do seriado TBBT, que é The Big Bang Theory, que tem como um dos principais bordões a palavra Bazinga, comprou uma camiseta alusiva a essa palavra com a representação dos seguintes elementos. Então aqui nós temos o bário, o zinco e o gálio. Vamos ver então o que a questão nos pede. Em relação a esses elementos, considere as afirmações abaixo. Então a primeira afirmação aqui nos diz que o zinco apresenta o raio atômico maior do que o bário. Pessoal, vamos então trabalhar com a tabela periódica que foi fornecida pela UFRGS. Olha só, ele nos disse aqui que o zinco, que está no quarto período, e aqui no grupo 12, ele apresenta raio atômico maior do que o bário, que está aqui no sexto período, na família ou no grupo 2. Pessoal, lembram-se qual é o sentido de crescimento do raio atômico? Sempre nos períodos da direita para a esquerda e nos grupos de cima para baixo. Até que nós falamos que o frâncio tem um maior raio atômico. Então, quanto mais para baixo e mais para a esquerda, maior o raio. Concordam que o bário ele está mais à esquerda do que o zinco e também mais abaixo. O zinco está no quarto período e o bário no sexto. Então, está incorreta a afirmativa, já que pela posição na tabela periódica nós sabemos que o bário tem um raio atômico maior do que o do zinco. Então, aqui a nossa primeira afirmativa está incorreta. Número 2. Então ele nos diz aqui que o cátion bivalente do zinco, o Zn2+, e o cátion trivalente do gálio, o Ga3+, são isoeletrônicos. Pessoal, muito fácil fazer essa continha. Nós não temos aqui os números atômicos do zinco e do gálio. Olha só, quantos elétrons esse cátion Zn2+ vai ter? Se o número atômico do zinco é 30, nós sabemos, então, que o zinco, o átomo neutro do zinco, tem 30 prótons e, portanto, 30 elétrons. Como nós estamos falando de um cátion bivalente, que perdeu, portanto, 2 elétrons, nós vamos ter, então, aqui 30 menos 2, 28 elétrons. E agora vamos fazer a mesma conta ali para o gálio. Olha só, o cátion trivalente do gálio, que é o que ele está nos dizendo aqui, o Ga3+, lembrando que o gálio tem número atômico 31, ele tem, quando ele é um átomo neutro, ele tem então também 31 elétrons. Então ele tinha 31 elétrons, só que ele perdeu 3. Por isso ele tem essas 3 cargas positivas em excesso. Então vamos subtrair 3 aqui. 31 menos 3 também dá 28 elétrons. Perfeito, pessoal. Nós temos realmente que o cátion bivalente do zinco e o cátion trivalente do gálio, ambos são isoeletrônicos, têm o mesmo número de elétrons. Afirmativa correta.
Número 3. Bário é o elemento que apresenta menor potencial de ionização. Então, pessoal, o que é que nós falamos aqui ao longo de toda a aula? Quanto maior o raio atômico, menor o potencial ou a energia de ionização. Porque, claro, se o raio é muito grande e nós vamos sempre trabalhar na camada mais externa, que é a camada de valência, eu não preciso de tanta energia assim para retirar o elétron, já que o núcleo está bem distante, então exerce pouca atração à sua eletrosfera, aos elétrons mais externos. Por isso, sim, quanto maior o raio, menor a energia ou potencial de ionização. Nós não vimos ali na tabela periódica que o bário tem um raio atômico bem grande? Ele está bem à esquerda na tabela periódica e também muito abaixo. Então ele tem um grande raio atômico, ele vai ter um baixo potencial de ionização. Vai ser fácil tirar, então, elétrons aqui do bário. Então, correto, né, pessoal? A número 3 aqui também está correta. O bário é o elemento que apresenta o menor potencial de ionização aqui. Olhando de novo ali na tabela periódica, nós podemos ver, olha só, o zinco e o galho estão mais acima na tabela periódica e mais à direita do que o bário, que está aqui no grupo 2, no 6º período. Com isso, pessoal, estão corretas apenas as afirmativas 2 e 3, que é exatamente o que nos diz a letra D, que é, portanto, aqui o nosso gabarito, letra D. Exercício número 2. Observe as reações abaixo. Olha só, ele trouxe para nós aqui aquelas energias de ionização do alumínio. Então, olha só, o átomo neutro do alumínio mais um certo X aqui, que vai dar o cátion de alumínio que perdeu um elétron, mais esse elétron que foi arrancado, depois esse cátion que já tinha perdido um elétron, mais um certo Y, vão gerar agora um cátion bivalente, mais esse segundo elétron que foi arrancado. E, finalmente, esse cátion bivalente, mais um certo Z, vão gerar o cátion trivalente do alumínio, mais esse terceiro elétron que também foi arrancado. Nós já imaginamos, então, que X, Y e Z são energias, não é isso? Vamos ver aqui. Olha só, X, Y e Z corresponde ao valor de energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. A alternativa que apresenta corretamente o nome dessa propriedade periódica e os valores de X, Y e Z, respectivamente, é. Então, pessoal, qual é a propriedade que nós temos que nos dá a energia para retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso? É a eletroafinidade ou é a energia de ionização? A energia de ionização. Com isso, nós já sabemos que as letras A e D estão incorretas. Agora ele nos pede, então, a energia de X, Y e Z. Olha só, pessoal, o X aqui não é a primeira energia de ionização? A primeira energia de ionização. E ela vai ser sempre menor do que a segunda energia de ionização, já que aqui eu estou retirando um elétron de um átomo que já perdeu um elétron, então de um cátion. E aqui no Z, olha só, o Z é a nossa terceira energia de ionização, porque aqui eu quero tirar um terceiro elétron de um cátion que já perdeu dois. E é claro que nós sabemos que a primeira energia de ionização ela é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira. Olhando aqui então no B e no C, que são as alternativas que nos restam, nós vemos aqui na letra C que 578, que equivale a X, é menor do que 1820, que equivale a Y, que é menor do que 2750, estando então na ordem correta X, Y e Z, do menor para o maior. A letra C, portanto, é o nosso gabarito. Viram então, pessoal, como é que isso pode aparecer na prova de vocês? Bem tranquilo, não esqueçam apenas que quando nós temos um grande salto entre uma energia de ionização e a energia subsequente, é porque nós estamos então mudando de camada e aí quer dizer que nós já retiramos todos os elétrons da última camada e vamos ter agora que trabalhar, que retirar elétrons de uma camada mais interna e é claro então que essa camada vai sofrer uma maior força de atração do núcleo e exigirá, portanto, mais energia para que nós consigamos retirar um elétron.
Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.